Às vezes, ó, sobe uma fumaça branca aqui, ó, como eu disse. Opa! Fala pessoal, vamos gravar uma aula extra para detalhar algumas coisas que nós vimos durante a aula. Eu vou começar aqui pelo processador. Nós falamos sobre o processador em uma das nossas aulas, falamos sobre a pasta térmica. Eu queria mostrar esse detalhezinho aqui para vocês. Ó. Esse processador, ele já está sujo, né, com a pasta térmica. Eu vou gravar aqui no meu celular. Olha aqui. Ele já foi colocado uma pasta térmica nele. Como é que eu tiro essa pasta térmica antiga, essa pasta térmica velha? De uma forma bem simples. Primeiro, eu desconectei do socket, desconectei do local da placa-mãe, certo? É sempre bom a gente fazer isso. E agora eu vou passar um papel higiênico, com um pouquinho de álcool isopropílico. O que esse álcool isopropílico faz? Esse álcool, pessoal, ele é um álcool que seca mais rápido do que o álcool normal. Então você que vai mexer com eletrônica, é bom passar ele, usar ele, porque ele vai secar rápido. Então você vai passando com bastante cuidado, tá? Você vai ver que a sujeira vai toda saindo. Detalhe, não use um papel de baixa qualidade que solte fiapo. Então você vai passando, ó, ele vai ficando bem limpinho, sempre com bastante cuidado. Olha aqui como é que está o resultado dele. É bom fazer isso também embaixo do cooler. Vou tirar toda aquela pasta térmica que tem no cooler, uma pasta antiga, né? Do mesmo jeito. Então, eu passei, limpei todo o cooler também, embaixo do cooler. Dessa forma, a gente agora pode encaixar novamente o processador. Você vai ver que para encaixar o processador ele tem algumas marcações, tem que ser da forma correta, só tem um jeito de encaixar. Então é bem simples, mas antes de você ficar colocando, né, tentando encaixar no socket, você vê essas marcações, que são esses chanfrozinhos que tem aqui nas laterais, olha no socket para ter certeza do lugar do encaixe e encaixa da forma correta. Pronto. Perfeito. Está bem encaixado, certo? E agora, Fabrício, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar essa placa, eu vou fechar aqui, ó, essa alavanca que tem uma placa de proteção, que é para prender realmente o processador. Na aula que nós falamos do processador, eu prendi o processador, mas eu não expliquei com tantos detalhes como eu quero explicar agora para vocês. Ó. Se eu só soltar essa chapa aqui, ó, talvez eu não consiga encaixar, certo? A forma correta é o quê? Esses ganchinhos que tem aqui, eles ficarem embaixo desse parafuso. Tem um parafusozinho aqui, ó. Quando eles estiverem embaixo do parafuso, aí eu baixo a alavanca. Baixei a alavanca até lá embaixo, né? Vai chegar num ponto, ó, ela vai bater aqui e não vai passar, ó. Aí eu vou ter que botar um pouquinho para trás, ó, e encaixo aqui, ó, embaixo desse outro encaixe aqui, ó. Certo? Será que ficou claro? De novo, ó. Baixei a alavanca, né? Ela vai chegar aqui, ó, e vai bater nessa parte aqui de metal. Então tenho que botar ela para baixo. Ó. Vou forçar um pouquinho para trás, ó, passei para baixo e solto. Bem simples, não é? Então pronto, ó, o processador agora está bem encaixado, novamente. Agora nós vamos colocar a pasta térmica. A pasta térmica ela serve para quê? A função dela? A função dela é melhorar a aderência do processador no cooler. Existem diversas formas, você pode encontrar essa pasta térmica de diversas formas no mercado. Em formato de tubinho, como esse aqui, em formato de uma seringa, em formato de uma latinha, tá? Isso aí não interfere em nada. Ah, existe diferença de marca? Pessoal, até existe, tá? Existem umas pastas mais caras e existem umas mais baratas, né? E a diferença realmente é gritante de preço. Mas nós vamos usar uma comum. Quanto de pasta eu utilizo? Pouquinha coisa. Ó, eu vou filmar aqui o tanto que eu vou colocar. Ó. Você bota bem no centro. Pronto, é um pinguinho de pasta. Tá bom? Agora eu vou fechar aqui a pasta térmica.
Quando eu encaixar o cooler em cima do processador, ele vai se encarregar de espalhar essa pasta térmica aqui. Então não é interessante colocar muito para que não vaze aqui pelas laterais do processador, tá certo? Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês era a limpeza de uma memória. Nós fizemos uma aula passada com o limpa-contato, mas também existe a possibilidade de você limpar com uma borracha. Então, eu vou tirar aqui a memória, lembrando, quando ela começa a dar um erro, você liga o computador, ela faz aqueles bips contínuos, né? Pam, 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 sem parar. Então, é um problema na memória. Uma possibilidade que você tem para consertar é limpá-la, né? Eu vou limpar como? Eu vou limpar aqui com uma borracha. Ó. Eu seguro aqui nas laterais dela, vou utilizar aqui o celular para filmar, tá? Para lhe mostrar aqui como seria. Ó. Então, eu vou passar aqui a borracha. Nessa parte aqui de baixo, ó, eu passo com vontade mesmo. De um lado. Né, nela todinha. Ó. Passa aqui, ó, vai passando. Viro para o outro lado. Passo novamente a borracha, bem passadinho, tá? Fabrício, eu posso passar também um limpa-contato? Pode. É interessante você passar o limpa-contato depois que você passou a borracha. E lembrando, usou limpa-contato, tem que esperar secar, tá? Então, passou a borracha, vê se não tem nem um pouquinho de borracha, de um restinho de borracha aqui. Se quiser passar um pincel, passa para tirar esse restinho de borracha que pode ficar um pouquinho aqui, né? Não é interessante. E a gente encaixa novamente a memória. Pronto, essa era uma outra coisinha que eu queria mostrar para vocês, que faltou detalhar na aula passada. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que a gente falou durante um curso, era esse saquinho metálico, né, que é um saquinho anti-energia estática. Vocês lembram que eu expliquei que toda vida que for mexer numa peça de computador, você deve esfregar a mão para descarregar energia estática ou pegar em alguma peça de metal, pode ser num gabinete, só não pode ser na placa, tá? Você pega alguma parte de metal para descarregar aquela energia estática. Existe uma ferramenta que é uma pulseira que você coloca, né, no seu braço e liga em alguma parte de metal, que ele vai fazer justamente isso, ele vai descarregar a energia estática. Para a pessoa que realmente vai levar isso como uma profissão, é bom ter essa pulseira. Mas lembrando, toda vida que for mexer numa placa, qualquer ela que seja, qualquer componente do computador, qualquer componente eletrônico, você descarrega a energia estática primeiro. Ó, outra coisa que vem junto também com esses saquinhos, vem junto com as placas, né, melhor dizendo, isso aqui, ó, é uma sílica. Para que serve essa sílica? É bem importante ela. Ela tira a umidade da placa. Se ela vai ficar guardada durante muito tempo, tá guardada numa caixa durante muito tempo, ela vai acumulando umidade e pode enferrujar os conectores, né, de uma placa, de uma memória. Então eles sempre colocam isso aqui, ó, uma sílica dentro, né, que ela vai sugando a umidade desse componente eletrônico. Então isso aqui é bem bacana e é uma coisinha que eu queria passar para vocês. Em alguns comentários, o pessoal diz que usava em casa o estabilizador. Qual é a função do estabilizador? Como o nome está dizendo, é estabilizar a energia da sua casa. Tirar aqueles picos de energia, né? Tentar deixar o mais estável possível para passar para o seu computador. O que eu tenho para dizer para o estabilizador, pessoal, sobre o estabilizador é o seguinte. Hoje, algumas fontes não precisam mais dele, as fontes já estão estabilizadas, as fontes mais modernas. Então, até se você ligar ela no estabilizador, a fonte nem funciona. Tá? São as mais modernas. E o pessoal que usa ainda o estabilizador tem que ver a voltagem de saída. Se o seu estabilizador tem a voltagem de entrada, né, que você vai ligar no cabo dele mesmo, e tem a voltagem de saída, que vai sair do estabilizador e entrar na sua fonte. Se o seu estabilizador sair uma corrente, melhor dizendo, 220, a sua fonte tem que estar marcada em 220. Ah, Fabrício, é 220, 230, 215, é o mais próximo possível, tá? Depende aqui da marcação, depende dessa chavinha da sua fonte. Se no seu estabilizador sair 110, a sua fonte tem que estar 110. Fique atento para isso. Uma coisa importante, Fabrício, eu liguei aqui, o meu estabilizador, ele sai a 110. Como é que eu vejo isso? Ele tem uma etiqueta explicando. Ó, vou filmar aqui, ó. Ele tem essa etiquetazinha aqui, ó. Tensão de entrada 220, ou seja, a energia que vem até minha casa é 220. E a saída, 110. Ou seja, quando ele sair dessas tomadas aqui de trás,
ele vai sair com a energia, com a corrente de 110. Então aqui na minha fonte vai ter que estar mostrando 110, ou mais próximo de 110, né? 110, 115, depende dentro da marca da fonte, ele muda isso aí, tá? Lembrando, cuidado com essa voltagem, né? Vocês olhem primeiro para não ligar errado, porque pode queimar. Se a saída for 220, se a saída do seu equipamento for 220 e você ligar numa fonte marcada 110, ele vai queimar. Do contrário, não. Por quê? Ele vai sair 110 e sua fonte está 220, ele não chegou numa tensão que pudesse queimar ela, tá certo? Mas fiquem atentos, sempre na saída do estabilizador e na entrada da fonte. Detalhe, tem outras pessoas que usam também o no-break, só explicando o que seria esse no-break. O no-break, pessoal, é uma espécie de estabilizador, vamos dizer assim, só que ele tem uma bateria dentro dele. Ele faz o quê? Numa queda de energia, ele mantém, por um determinado tempo, funcionando o seu computador, certo? Então, o no-break quer dizer o quê? Não para, né? Durante um determinado tempo. Então, existem no-breaks de diversos tamanhos aí, certo? Que pode aguentar até horas o seu computador sem estar recebendo uma energia de fora. Agora nós vamos fazer uma experiência que um seguidor do nosso canal nos perguntou. Se eu ligar uma fonte errada, se ela não funcionar, como é que eu sei que eu queimei a fonte? Você vai ver agora como é que você vai saber, tá? Não é uma experiência muito bacana não, mas nós vamos fazer aqui. Só dá para fazer uma vez, né? Vamos lá, vamos testar. Então eu vou ligar, eu vou fazer o jump aqui, ó, do verde com o preto, certo? Tá ligado aqui. A tensão de saída tá 220. Eu vou ligar aqui a fonte, ó. Vamos ver primeiro como é que ela é para funcionar normalmente, ó. Certo? Ela tá funcionando normalmente aqui, né? Com 220, ó. Ventiladorzinho girando e tal. O que vai acontecer se eu mudar essa voltagem? A voltagem agora, a tensão aqui, ela está entrando 220 e a fonte só vai suportar até 110. Olha o que vai acontecer agora. Ó, vou ligar então. Vou ligar então aqui, ó. Pronto, é isso que acontece. Então agora você tem certeza que a fonte foi queimada. Então deu esse papoco. Às vezes, ó, sobe uma fumaça branca aqui, ó, como eu disse, ó. Opa! E pronto. Acabamos de queimar uma fonte. Dá pra ver quando a fonte foi queimada? Lembrando, não tentem fazer isso em casa, tá? Não façam isso em casa. Eu mostrei que é um acidente que acontece. Normalmente queima só a fonte. Você tira ela, troca, né? E o computador volta a funcionar. Valeu, pessoal! Então, vou ligar então aqui, ó. Pronto, é isso que acontece. Então agora você tem certeza que a fonte foi queimada. Então deu esse papoco. Às vezes, ó, sobe uma fumaça branca aqui, ó, como eu disse. Opa! E pronto. Acabamos de queimar uma fonte. Dá pra ver quando a fonte foi queimada?